aluna do terceiro ano do ensino médio. Sou Viviane Soares, professora de História. Estou hoje aqui para a gente ter uma aula cujo assunto é a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial e espera-se que ao final dessa aula você seja capaz de compreender o projeto autoritário e expansionista de determinados estados como fator preponderante para que essa guerra acontecesse, né? Também vamos entender como é que Estados Unidos e União Soviética, né, se sobressaem após essa guerra e se tornam grandes potências que vão aí, né, protagonizar um outro momento histórico que ficou conhecido como Guerra Fria. Vamos lá? Como tudo começou? É uma pergunta que nos inquieta, né? Como é que a Segunda Guerra começou? Como é que depois de ter vivido uma grande guerra, como foi a primeira, a gente ainda vai ter aí a eclosão de outro movimento parecido? Então, para a gente falar da Segunda Guerra Mundial, será que a gente precisa falar da primeira? São algumas questões importantes, né? A gente precisa falar da primeira, sim. Né? E uma das coisas importantes, né, para a gente entender os porquês da Segunda Guerra Mundial fica lá, né, no desenvolvimento e lá no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Uma dessas questões chama-se Tratado de Versalhes. Aquele tratado que foi assinado ao final da Primeira Guerra Mundial, né, ele vai estar muito relacionado à eclosão da Segunda. Então, eu trouxe aqui o trecho de um dos artigos desse tratado, né, esse é o artigo 231, que traz aí, de maneira geral, uma responsabilização da Alemanha pela Primeira Guerra Mundial e que condena a Alemanha a pagar indenizações, né, e arcar com os gastos, com os custos, né, de reconstrução dos outros países, né? Ela deveria indenizar os outros países por ter aí, né, imposto a agressão que gerou a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, esse Tratado de Versalhes, ele gerou uma série de manifestações na Alemanha. Por quê? Além de estar condenada a pagar indenizações, a devolver territórios que ela havia dominado, né, durante a guerra, ela também foi impedida de se militarizar, né? Então, de produzir armamentos. Então, tem uma série de questões que gerou um descontentamento muito grande. Na imagem, a gente pode ver, né, manifestação acontecendo na Alemanha que vai falar que o Tratado de Versalhes é um tratado da desonra, né? Fora com o Tratado de Versalhes, ou seja, manifestações contrárias. Entende-se que o Tratado de Versalhes, ele gerou aí para a Alemanha uma humilhação muito grande. E ele ajuda a gente a compreender a guerra como outras situações. Por exemplo, a Liga das Nações, que foi criada ao final da Primeira Guerra Mundial e que deveria ponderar as relações para impedir que outro conflito acontecesse e não agiu conforme ela deveria, né? É um fator. Há também a questão da descrença no modelo liberal democrático, né? E aí a gente tem a crise de 29, as consequências dessa crise, as críticas, né, ao modelo liberal. Isso também ajuda a gente a compreender o desenvolvimento da guerra e a política de apaziguamento, né? No momento em que temia-se o avanço socialista, as ações da Alemanha, elas não foram vigiadas de perto, né? Houve uma política de apaziguamento no sentido de que não havia muita intervenção, tipo, olha, os alemães estão avançando? Ah, estão, mas pelo menos estão impedindo que o socialismo domine o mundo, né? Então tinha muito essa ideia aí que acaba que não há uma contenção aí da Alemanha nesse contexto. Bom, além da Alemanha, a gente tem outras políticas agressivas, expansionistas, nesse momento que a gente está falando aí. Então, a gente vai falar um pouquinho desse projeto expansionista, tanto da Alemanha quanto da Itália e Japão. A Itália, por exemplo, ela invadiu a Etiópia, a região da Albânia, né? Já tinha uma presença muito forte dos fascistas, né, na região dos Balcãs, buscando um posicionamento estratégico, né, perto do mar Mediterrâneo. A gente tem a Alemanha que se expande, né, para a região da Renânia, da Áustria, Tchecoslováquia e Polônia, né? Acontece a Anschluss, que é a anexação da Áustria após um plebiscito, né? Então a Alemanha vai anexar. E a gente tem, por outro lado, também o Japão, que havia passado pela Revolução Meiji, que havia passado por um processo de modernização, de expansão econômica e que vai também, né, começar aí uma expansão imperialista para a região do Oriente, né, e para a região do Oceano Pacífico. Mais tarde a gente vai ver que esse Japão ele vai se invadir pela região da Ásia e vai gerar conflitos tanto com a União Soviética quanto com os Estados Unidos, né? Nesse contexto que a gente vê movimentos expansionistas por parte da Alemanha,
foi feita uma reunião, né, chamada de Conferência de Munique, e essa conferência foi uma maneira aí de apaziguar as questões, né, tentar frear a Alemanha. Então, ficou estabelecido nessa reunião o seguinte: o que a Alemanha já fez até então, está feito, né, vai ser reconhecido, mas que a partir daquele momento os alemães não poderiam mais expandir para outro território. Tá? Não poderia buscar outro território. Então, foi uma maneira aí que as potências europeias encontraram para tentar conter, percebendo que a Alemanha já estava saidinha demais, né? Já estava aí avançando demais. Bom, por causa de ideias próximas, principalmente desse projeto expansionista, nós vamos ter a aproximação de algumas potências, né? Então, essa aproximação ela vai gerar a formação do eixo. Então, a gente tem aí, primeiramente, Japão e Alemanha, que vão fazer um pacto chamado de Pacto Anticomintern, que é um pacto contra o socialismo, né, contra a União Soviética. Mais tarde, nós vamos ver a Itália, que vai se aliar a esse pacto e juntos eles vão formar um eixo que é chamado de eixo Berlim-Roma-Tóquio, né, que refere-se à capital de cada uma dessas potências aí. Então, há uma aliança entre Itália, Alemanha e Japão nesse contexto anterior à eclosão da guerra. Bom, sobre a expansão alemã, esse mapinha ele ajuda a gente a compreender um pouquinho esse processo, né? Como que os alemães, que é o que aparece de vermelhinho aí no mapa, né? Eles vão atingindo algumas regiões aí, né? Então, a gente vê chegando na Áustria, a questão dos países do Sudeto, depois Tchecoslováquia, Polônia. Então, esse mapa ele deixa muito claro como que a Alemanha estava se expandindo nesse contexto e o porquê da Conferência de Munique, o porquê de se tentar frear, né? Porque esse crescimento ele estava aí contínuo, essa expansão, essa dominação de outros territórios. Bom, foi feito um pacto de não agressão, nesse contexto aí, entre a Alemanha e a União Soviética. A gente pensa, mas como que pode, né, a Alemanha fazer um pacto com um país socialista, né, já que havia dentro do nazismo e do fascismo também, a gente pode comentar, o combate ao comunismo, né, a perseguição. Mas esse pacto ele se justifica até mesmo por características da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra Mundial, a gente viu que a Alemanha ela atuou em duas frentes, né, então ela atacou tanto do lado ocidental quanto do lado oriental, e isso não foi interessante. Então, na Segunda Guerra, já havia, né, no contexto anterior à Segunda Guerra, né, havia uma preocupação muito grande por parte da Alemanha de não ter que atuar em duas frentes, né, e não ter que enfrentar a União Soviética. Por isso foi feito esse pacto de não agressão, que dizia que nem a Alemanha atacaria a União Soviética e nem a União Soviética atacaria a Alemanha. Por trás desse pacto, né, desse acordo de não agressão, existiam cláusulas aí, né, que são cláusulas ocultas, em que os dois países eles estavam combinando de invadir a Polônia e dividir entre os dois, né? Então, os dois seriam aí, né? Eles dominariam a Polônia. Claro que isso não estava claro dentro desse pacto para todos, mas eles tinham esse combinado. Dentro do combinado, houve o ataque à Polônia, né? E 2 dias após esse ataque, né, os alemães atacaram a Polônia, a gente tem uma resposta por parte do governo da França e da Inglaterra, que vão declarar a guerra à Alemanha por causa dessa expansão no território da Polônia. Aí estava iniciando a Segunda Guerra Mundial. Então, essa Segunda Guerra Mundial, a gente precisa, né, conceituar isso bem, né, que foi um movimento que vai atingir vários países do mundo todo, mais de 50 países estão envolvidos. A gente vai ter várias regiões também como palco da guerra, né, principalmente Europa, norte da África e no Extremo Oriente. Uma guerra que vai trazer consequências que até hoje marcam a nossa sociedade. Bom, para a gente falar sobre a ofensiva alemã, né? Os alemães eles começam com um estilo de guerra que é chamado de guerra relâmpago, né? Em que eles utilizam aí várias frentes de combate, seja aérea, seja por terra, né? Com tanques, com soldados, mas eles agem muito rápido, não dando tempo da reação, né? do inimigo. E com essas técnicas, né, com essas táticas de guerra, melhor dizendo, a gente vai ter a dominação da Polônia, como a gente falou, e em seguida a Alemanha continua, chegando a Dinamarca, Holanda, né, Bélgica, Noruega, França, traindo o que estava definido lá no Pacto de Não Agressão. Nós vamos ver também, por parte da Alemanha, a invasão à União Soviética, né? Então, a questão da invasão, ela está muito relacionada com os ideais da Alemanha, né? A Alemanha era um país que combatia o socialismo. O acordo que foi feito no momento, né,
para impedir ações da União Soviética, mas logo essa aliança foi traída, né? E aí a Alemanha vai usar em torno de 4.000 aviões, né? E mais de 3 milhões de homens para se mobilizar para a fronteira russa, né? Dando início a uma operação, que foi aí a Operação Barbarossa, em que eles vão atacar aí a União Soviética. No norte da África, nós também vamos ter combates nesse contexto, né? A gente tem forças italianas que estão na região da Líbia, né? A Líbia, ela estava dominada pela Itália e a gente tem uma invasão ao Egito, né? O Egito que até então estava sob influência inglesa, né? Vejamos, a Inglaterra já havia declarado guerra contra a Alemanha, né? E agora tem essa questão com os italianos por causa de regiões do norte da África. Hitler, ele tentou ajudar, né, os italianos nesses combates, ele chegou a enviar soldados que ficaram conhecidos como Afrika Korps, que foram enviados para essa região para garantir aí, né, a vitória da Itália, que fazia parte dos países do eixo. Bom, nesse contexto aí, a gente vai ter um cenário em que dois blocos se formam, né? Vamos dizer, se consolidam mesmo. Porque, de um lado, a gente já tinha falado sobre um bloco que foi formado aí pelos países Alemanha, Itália e Japão, chamado de eixo. Mas aí a gente vai ter as potências aliadas, né? Que vão aí, né, agrupar a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética, que vai compor esse grupo aí para tentar impedir o avanço, né, dos grupos aí dos países do eixo. Bom, houve uma grande ofensiva por parte do exército soviético, né? Nos campos da União Soviética, a Alemanha vai acabar tendo derrotas importantes, né? Por uma série de questões. A gente costuma dizer que os povos russos, eles têm aí um general que é muito importante na vitória em conflitos, né, chamado de general inverno, além das várias estratégias de guerra que eles têm, né, tem a estratégia do campo arrasado, em que eles destroem comida, água, né, no caminho, para que as tropas inimigas elas entrem no território, mas não encontrem recurso e tenham dificuldade para voltar também, que é o que acontece com os alemães. Então, os russos, eles conseguem colocar fim àquele mito de invencibilidade alemã. É importante a gente mencionar que a Inglaterra também, nos ataques que ela sofria por parte da Alemanha, a Inglaterra ela resistiu muito, né? A Inglaterra foi bombardeada, né? E ao mesmo tempo ela resistia, ela foi uma força muito importante também para conter aí o expansionismo alemão. A partir de 1941, nós vamos ter aí as forças aliadas com campanhas mais fortes para tentar conter as ações dos países do eixo, né? Tentar impedir essa expansão desses países, né? No caso da Itália, que estava aí, né, tentando se expandir, a gente tem uma ofensiva muito grande por parte dos aliados. É nesse ponto que a gente chama atenção para a atuação do Brasil, né? A Força Aérea Brasileira e a Força Expedicionária Brasileira participaram dessa campanha. Até foi nesse período que surgiu, né, o símbolo do Exército Brasileiro lá, né, que dizia que a cobra ia fumar. O presidente do Brasil, nesse contexto, ele dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. E o Brasil foi para a guerra e eles usaram o símbolo do exército, uma cobra fumando, numa referência a essa descrença de que participaria. Então é muito importante também a atuação dessas tropas nos combates, né? E ajudar aí, inclusive, na contenção dos italianos. O Mussolini, a partir dessas campanhas, ele acaba sendo capturado, né? E foi fuzilado. Bom, a gente tem um momento aqui que é muito importante dentro da história da guerra, porque ela acontece em várias frentes, né? E a gente tem um predomínio durante um tempo muito grande dos alemães na região da França, né? A França foi dominada e passou a ser totalmente controlada pelos alemães durante a guerra. E foi preciso que os países aliados, né, conseguissem aí criar um plano para tentar tirar os nazistas da região da França. Então, esses países, eles se reuniram, né? Inglaterra, Estados Unidos até e os outros aliados, né? Criaram um projeto que demorou muitos anos para poder, né, arquitetar, que ficou conhecido aí como o Dia D, ou o desembarque na Normandia, né? Dentro desse projeto, que foi muito articulado, eles fizeram aí manobras insinuando que eles desembarcariam numa região, atraindo os nazistas para essa região, né? Eles chegaram a mandar paraquedas com bonecos, né? Na verdade, não eram soldados, né? Mas atraindo os nazistas para essa região.
mas atacaram em outra frente. E isso fez com que essa operação tivesse um grande sucesso, né? E eles conseguissem tirar os nazistas da região da França. Ao mesmo tempo, a gente tem um papel muito importante da União Soviética, né, tentando por outras regiões, que é a região do leste europeu também, e retirando os nazistas aí, né, do cenário. Várias derrotas foram impostas pela União Soviética aos alemães. E em 2 de maio de 1945, a Alemanha assinou a rendição para os militares soviéticos. Quando estava muito próximo da rendição, diz que foi uma verdadeira corrida, né, tanto pelo exército da União Soviética quanto pelo exército dos Estados Unidos, para quem pisaria primeiramente em Berlim, né, e os soviéticos, a gente pode dizer que eles chegaram um pouco à frente, mas a gente tem que entender que há aí, né, uma ajuda mútua nesse contexto. Algumas questões elas deixam a gente assim, né, curioso, a gente fica pensando como pode, né, União Soviética com o regime socialista e Estados Unidos capitalistas, eles lutaram ali ao mesmo lado, né, cresceram nessa luta contra um inimigo comum, que era o nazismo e tudo. Mas a gente não deixa de entender que, por outro lado, a gente sabe que há uma divergência ideológica muito grande entre essas duas potências e a gente vai entendê-la mais na frente, numa próxima aula que nós vamos trabalhar sobre o assunto. Com relação ao Japão, né, que havia feito vários ataques, inclusive o Japão foi o responsável pela entrada dos Estados Unidos na guerra, né, quando ele ataca a base militar de Pearl Harbor, que os Estados Unidos tinham no Havaí, é quando os Estados Unidos de fato vão entrar na guerra, uma retaliação ao Japão, né, e a gente percebe que ao final da guerra, a rendição do Japão, ela é forçada pelos Estados Unidos, né, que é quando os Estados Unidos, diante da negativa dos japoneses em se render, né, os japoneses continuavam usando os pilotos kamikazes, que eram pilotos suicidas, continuavam atacando. Então, uma justificativa para obrigar a rendição, os Estados Unidos utilizaram a bomba atômica, né, que foram aí lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, gerando aí a destruição total da cidade, né, um grande número de mortos e consequências que permaneceram durante muito tempo no solo daquelas cidades, né. Também a questão aí da bomba atômica, nós teremos oportunidade de falar mais a fundo sobre ela numa próxima aula. Bom, então se liga na questão. Tem uma atividade sobre o que a gente falou aqui, né, deixando assim bem certo que nós vamos tratar mais ainda sobre assuntos referentes à Segunda Guerra em outras aulas, nas aulas do Enem, mas uma questão aqui para a gente poder trabalhar, né? Aqui a gente tem um meme que aí na primeira parte fala, olha, como Hollywood diz que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, os filmes de Hollywood, geralmente, ele apresentam os Estados Unidos como uma força grande que expulsou os países do eixo, né? E depois a gente tem um outro meme que vai dizer como foi realmente, né? Uma outra parte do meme. E aí a gente tem a União Soviética enorme, né? Lutando contra os nazistas. A gente tem também os Estados Unidos, né? Tem aí uma figura de uma França fraquinha, que parece uma galinha, né? Ela está representada como uma galinha, mas a gente vê aí que dá um protagonismo maior para a União Soviética também. Então, com base nesse meme que está sendo utilizado aqui, eu trouxe algumas questões. Quais países estão sendo representados nesse meme? Que imaginários os filmes hollywoodianos nos trazem sobre a atuação dos Estados Unidos na guerra? E o que o assunto tratado na aula de hoje nos mostra sobre o protagonismo de outros países nessa guerra? Então, alguns pontos para a gente pensar, né? Para a gente ir discutindo aqui. Primeiramente, pensar, né? O meme traz, né? Estados Unidos, União Soviética, Itália, Japão, França, Alemanha, né? E o imaginário que se difundiu, né, que se disseminou, é de os Estados Unidos como sendo protagonistas, como se eles sozinhos tivessem conseguido acabar com os países do eixo, né, acabar com o nazismo, que era visto como mal nesse contexto. E depois, sobre o assunto, né, a gente consegue perceber sobre o protagonismo relacionado ao assunto da aula de hoje, que a União Soviética ela teve um papel muito importante na luta contra o nazismo, né? E não só a União Soviética e os Estados Unidos, mas a gente sabe que era uma aliança com outros países também assumindo aí o protagonismo nesses conflitos, certo? Então, gente, fique ligado. Nas aulas do Enem, nós vamos ter oportunidade de tratar mais sobre assuntos referentes à Segunda Guerra Mundial, tá? Até lá!